Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos entrando, vamos falando aí de onde vocês são e de onde vocês me escutam. Muito boa noite, Thiago Gleidson. Grande Sarita, vamos nessa. Esperando o Kellerman. Vamos. Bora, grande Kellerman. Pessoal, muito boa noite. Estamos em caráter emergencial ao vivo aqui. Deixa eu chamar a doutora Sara Lustosa. Doutor Kellerman ainda não entrou. Hello! E aí, buenas noites, muchachos. Buenas noites. Deixa eu colocar um filtro, porque eu estava deitada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Kellerman chegou. Kellerman chegou aí? Então vamos botar o Kellerman para dentro. Como diz aqui na Bahia, o bom lá ele. Agora de botar o outro para dentro não pode não. Gente, buenas noites, muchacho. Buenas. Só tô vendo o seu local de descanso, não estou vendo você. Beleza? E aí, como estamos? Bem, um pouquinho gripado, mas estamos aqui. Isso aí. Só para introduzir para a galera, eu botei aí um tema como por que minha dor não melhora? A gente vai discutir a respeito de por que a dor dos nossos pacientes não melhoram, mas passando, claro, de uma forma breve, porque senão a gente não termina isso hoje, por dor ciática, por hérnia de disco, por dor no joelho, por dor nos ombros, enxaqueca e fibromialgia, beleza? E aí eu quero começar conversando sobre... Eu quero começar falando sobre um seguinte ponto. Muitos pacientes que estão em tratamento da dor na fisioterapia musculoesquelética omitem as informações que a gente precisa, como, por exemplo, eles não falam que estão fazendo outro tratamento ao mesmo tempo que a gente. E aí, primeiro de tudo, Kellerman se apresente. Não, primeiro as damas. Sara se apresente e fale um pouquinho sobre a sua visão a respeito desse enorme problema que impede muitos pacientes de se recuperar. Oi, gente. Boa noite para quem está aqui acompanhando. Meu nome é Sara, sou fisioterapeuta, né? Sou de Altamira, Pará. Um pouquinho dessa questão que o Caio trouxe para a gente, né? Sobre pacientes que omitem certas informações. Primeiro que isso dificulta muito, muito, muito o tratamento como um todo, né? Porque a gente, enquanto profissional, precisa bolar um tratamento ativo com você que é paciente. Isso atrapalha muito a nossa vida e a gente não consegue te entregar o que você realmente precisa. Você não tiver... Tô perdendo a atenção te vendo mexer. Vai lá, foco. Se você não estiver sendo sincero, né? Porque, igual acontece com a gente, às vezes a gente está entregando para o paciente, às vezes a gente está tratando um caso verdadeiro de hernia de disco, por exemplo. E a gente fala para o paciente, você é um paciente que não pode ser manipulado, mas o paciente ali por pressa, né? Que era melhorar logo, por ver, às vezes, uma promessa no Instagram. Não, mas eu disse que ele vai me tratar em 2 sessões, 4 sessões. A pessoa vai lá, é manipulada, volta pior, não fala que fez isso, e a gente fica sem saber, e a gente começa a tratar a pessoa achando que é de um jeito, achando que a pessoa está partindo de um ponto, mas na verdade ela não está. Então isso atrapalha tanto você, paciente, que é como se a gente estivesse patinando na areia, quanto o profissional que está aqui no escuro, né? Show de bola. Kellerman, o que é que você acrescenta nesse tema aí, Kellerman? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sou o Kellerman, sou fisioterapeuta, moro em Caraguatatuba, São Paulo. Bem complexo essa situação, né? Tem muitos pacientes, principalmente quando eles estão no início ali da avaliação.
Eu penso por alguns pontos, Caio. Primeiro, se ele já tentou um tratamento que, a princípio, para ele não deu certo, talvez ele se sinta com vergonha de falar. De falar porque, fiz lá e não deu certo. Então, ele começa a carregar já uma culpa pelo tratamento não ter dado certo. E, às vezes, quando o fato de ele não falar isso para o profissional, dificulta, né, o nosso tratamento, porque é importante que o paciente ele esclareça o que deu certo para ele, o que não deu certo, porque o nosso tratamento ele tem que ser baseado nas experiências, nos objetivos voltado para a necessidade do paciente. Então, por exemplo, como Sara colocou, se o paciente fez acupuntura, né, e não deu o resultado que ele esperava, eu não vou fazer acupuntura novamente, sabendo que ele não teve uma experiência positiva. Pelo menos não seria a minha abordagem inicial, né? A partir do momento que eu entendo que ele já fez diversos tipos de tratamento e não deu certo, eu tenho que pensar em alguma coisa diferente para que a gente busque uma mudança de desfecho ali para ele poder engajar no tratamento e falar, parece que desse jeito vai dar certo. Não que eu não vá usar aqui essas intervenções lá na frente. Depois a gente até pode utilizar, mas eu acho que vai muito do que às vezes o paciente ele se sente frustrado e ele não quer falar ele não está, às vezes, aberto para chegar e falar, já fiz isso e não deu certo, já fiz isso e não deu certo. A gente tem que ir comendo pelas beiradas, né? Fazendo algumas perguntas, algumas reflexões, para gerar aquela aliança terapêutica e a partir do momento que o paciente, então, ele começa a confiar em você, ele vai contando o que vai se passando ao longo desse processo. Maravilha, porque eu quero acrescentar um ponto que é diário praticamente lá no consultório e nos atendimentos online. O paciente sair do ortopedista com a recomendação de Pilates ou RPG e ele já me assiste na rede social há anos e decide que vai fazer uma consulta comigo. E quando ele passa na consulta, a gente vê que o cara é fisicamente ativo, faz 2 atividades físicas simultaneamente, exemplo, corrida e musculação, seria o mais comum. Mas às vezes tem crossfit e natação. Às vezes o cara é triatleta. Enfim, vamos supor que ele seja fisicamente ativo, mas ele saiu de um profissional de saúde que tem uma autoridade, ele é um médico, ele é um ortopedista, ele atendeu o paciente de jaleco, teve todo o fator contextual do setting terapêutico, e ele falou assim, Kellerman, a partir de agora você vai ter que fazer pilates, porque sua coluna precisa de fortalecimento, é por isso que você está sentindo dor. E aí faz super sentido, porque é uma explicação linear. Ora, eu tô com dor porque tá com fraqueza, é só fortalecer. E aí a primeira coisa que eu faço quando o paciente chega é perguntar, você já não é praticante de musculação? Você faz musculação há quanto tempo? Eu faço musculação há 6 meses. Você não acha que 6 meses é um tempo suficiente para você já ter sua coluna fortalecida pela prática do seu esporte ou da sua atividade física? E mas pode ser que algum músculo esteja fraco. Quando ele é muito reticente assim, ele ainda questiona isso. Eu acho que o ideal não seria você fazer pilates agora, mas sim fazer o tratamento especializado em dor. Claro, o tratamento é comigo e vai ter o meu viés de venda para aquele paciente. Mas o grande lance é que esse paciente, por fazer muitas atividades físicas, ele quebra com a relação de capacidade e demanda. E muitas vezes esse paciente não precisava nem de tratamento nenhum. Só precisava de uma coisa que vocês já estão cansados de saber, chamado deload. Retirada abrupta da carga de exercício de 50% a 70% durante uma semana. E muito provavelmente esse paciente, se você fizer o tracking, o rastreio da atividade física dele, você vai ver que ele está com um volume de exercício muito além do natural, muito além do que o corpo é capaz de recuperar em 72 horas. E tem todo um processo para fazer isso. Mas simplificando, o meu tratamento com o Pilates ao mesmo tempo concorre. Concorre por quê? Não porque eu vou deixar de ganhar dinheiro se você fizer o Pilates e não fizer comigo e vice-versa. Concorre por quê?
Quando eu falo que você tem um movimento específico para fazer, no Pilates são múltiplos movimentos. E muitos deles são contrários ao que eu passo. E aí vem um fisioterapeuta dar a bordoada em mim. Caio, por que você mandou seu João parar de fazer isso aqui? E aí eu não tenho nem comunicação para falar para ele por quê. Porque ele não teve acesso a esse tipo de conhecimento ainda. Então a gente vai explicar uma coisa que não vai entrar por lugar nenhum, porque formação nenhuma em Pilates ensina isso. Então, para ele, tudo é fortalecimento, core, mobilidade, respiração, flexibilidade e o cacete armado a 4. E aí eu volto para a gente refletir sobre o juramento que a gente fez lá quando a gente saiu da graduação. E o juramento foi com foco no paciente. Isso não quer dizer que eu esteja desmerecendo a classe profissional da fisioterapia, porque eu não recomendo que o Pilates seja feito naquele momento em que o paciente está iniciando o tratamento. Eu costumo soltar o paciente para a atividade que ele quiser. Pilates, RPG, na quarta para quinta semana eu costumo soltar para ver e expor ele gradativamente o que ele gosta de fazer. Mas na maioria dos casos, esse é um dos motivos, um dos milhares de motivos em que a dor do paciente não melhora. Porque as atividades concorrem. E aí, vocês querem complementar com alguma coisa nesse tópico? Vai falar, Kelly? Eu queria complementar uma coisa. Eu tenho... E entra aí também a questão de crença, né? Falando ainda sobre a autoridade médica, por exemplo. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que é uma dor no joelho, de origem lombar. Ela faz musculação, tá ali com o volume adequado, ideal para a semana, né? Mas é uma crença muito forte de que a dor é porque ela está acima do peso. Não, ela está sendo o quê? Acima do peso. Sim. Tenho que emagrecer, tenho que emagrecer. Eu falei para ela, ó, não estou romantizando a obesidade. Porém, só falar que o teu joelho dói por isso, não tem relação falar que é só por isso, né? E ela falou, mas como assim, Sara? E aí virou uma consulta quase toda só de papo, né? De conversa. E aí a gente entrou em muitas outras crenças. A crença de que tem que estar reta para tudo, porque a dor aparecia quando fazia o leg press. E ela ficava toda dura no leg press. E aí o profissional falou para ela, ó, sua lombar dói porque você está com o abdômen relaxado. Aí ela ficava toda contraída, toda dura, e o joelho doendo. Então, essas crenças também acabam confundindo o paciente, né? Aí junta a crença do abdômen, a crença do sobrepeso, e o paciente fica ali rodeado e não vê saída. Complicado. Só neurofisiologicamente falando, a obesidade, ela gera uma inflamação sistêmica, gera uma alteração no trânsito gastrointestinal, e isso repercute lá nos neurotransmissores no cérebro, né? Dopamina, noradrenalina e por aí, serotonina e por aí vai. A obesidade leva essa paciente a ter vários riscos, inclusive nível de aumento de sensibilização, e isso poder justificar alguma dor. Porém, todavia, entretanto, contudo, desde... quando a gente compara pacientes que têm dor enquanto ao seu peso, né? Quem é obeso e quem não é obeso, não há diferença entre os grupos. Mostrando que a obesidade talvez não seja o que a gente pensa que é, porque está gerando impacto. Você sabia que a morfologia das articulações muda quanto mais peso você ganha? Mais uma vez, não vou romantizar a obesidade nem te incentivar a continuar obeso. Mas sua articulação, ela começa a gerar uma alteração morfológica na forma e na função para sustentar o seu peso do corpo a cada quilo que você ganha. Então, seu corpo é uma máquina que todo engenheiro gostaria de copiar. Seu corpo, ele consegue se adaptar às piores intempéries já vistas. O que você tem que controlar é a mente, são os seus pensamentos, porque o que você acredita define muito do seu resultado. Kellerman, tem algo a colaborar sobre isso aí? Não, só para acrescentar que exatamente isso, nosso corpo ele tem a capacidade de se adaptar, né, às funções. Quando as pessoas me perguntam, né, essa questão da obesidade, eu acho que minha coluna dói porque eu estou acima do peso, aquela coisa toda, né? E quando, na realidade, na minha ótica, eu entendo que até a literatura já mostra que
a questão do ganho de peso não contribui tanto assim como fator de risco para a dor lombar. Tem um fator de risco, mas ele é mínimo. Mas eu acho que o que está por trás de uma obesidade que muda todo o comportamento, né? Na questão de você ter mais indisposição para fazer exercício, você pode estar envolvido com outros comportamentos de ansiedade. Você vai se sentir frustrado porque você não consegue fazer o exercício e você vai virar naquele ciclo compensando mais na alimentação. Então, acho que isso, ao longo do tempo, vai modificando o nosso comportamento e nessa mudança de comportamento que está atrelado, então, a uma experiência. Todo Para pensar. é obrigatoriamente dolorido, né? Eita, Tá travado. Lele, foi eu que travei aí, foi? Voltou. Eita, voltou? Meu Deus, aquela irmã estava falando aí da questão da obesidade, mas depois eu não escutei mais nada. Tá, eu repito. A obesidade, a gente sabe que os estudos mostram que não é um fator de risco tão relevante assim para dor lombar, mas na minha ótica, a obesidade ela está camuflada, ela traz outros problemas, que é a indisposição ao paciente se exercitar, a uma mudança de comportamento, onde ele vai gerar grau de ansiedade, vai descompensar em alimentação, vai ficar retroalimentando esse ciclo negativo. Isso vai, de fato, cada vez mais descondicionar o corpo dele, e ele vai tolerar cada vez menos exercício, vai sentir mais dores e ele vai atribuir que a dor da coluna dele é por conta da obesidade, não por conta desse comportamento que a obesidade traz ali por trás de tudo isso. Pelo menos é a maneira que eu enxergo. Com certeza. Sara quer colaborar com alguma coisa antes do próximo tópico? Maravilha. Então vamos passar um pouquinho, uma pincelada no quesito dor ciática. No ponto de que existem também tratamentos que acontecem durante uma crise de ciática, que a gente sabe que, sendo ciática verdadeira, a gente vai precisar de um tempo bastante prolongado para tratar esse paciente. E muitas vezes, numa primeira consulta, onde a gente descobre o que não é possível mudar o desfecho do paciente, não é possível fazer o paciente sair dali com 70% de melhora, não é possível colocar um antidepressivo no médico, um ansiolítico, um opioide, um anti-inflamatório analgésico, que o paciente vai melhorar. Às vezes o paciente chega nessa condição com um relato de que esse remédio parece água, do tanto que ele toma e do tanto que não resolve. Então, a questão da dor ciática é muito mais complexa do que parece. E, recentemente, uma paciente em crise foi orientada sobre todo o trabalho, foi orientada sobre o prognóstico, foi orientada sobre o custo do tratamento e ela falou que ia pensar. Ela falou que ia pensar e dentro de uma semana ela visitou 2 osteopatas, um quiropraxista, um acupunturista e foi em 2 médicos. Detalhe, um desses 2 médicos falou para ela assim, agora não é a hora da fisioterapia não, agora é a hora do repouso, agora é a hora da medicação e eu vou fazer agora com você um bloqueio. Você vai ficar uma semana sem fazer nada e depois você começa a sua osteopatia. E aí nós, né, muitos de vocês têm formação em terapia manual, eu também tenho formação em terapia manual, a gente sabe que a osteopatia numa condição de uma ciática verdadeira não vai fazer praticamente nada. Só que aquelas técnicas manuais, elas geram um alívio momentâneo. E se o cara... É por isso que eu falo para vocês o seguinte,
todas as vezes que a gente não aparece aqui, a gente dá espaço para um monte de charlatão falar um bocado de besteira na rede social e conquistar pacientes através da persuasão, que são pacientes que não vão melhorar com eles e vão voltar para a gente dando muito mais trabalho para reabilitar, por causa das crenças instaladas por aquele profissional. Então, você precisa usar, para o bem, claro, a rede social para inibir isso. Voltando ao ponto, esse osteopata, ele fez todo o trabalho com essa paciente e depois dessa mudança de desfecho, ele simplesmente falou, olha, você vai fazer 4 sessões de osteopatia, a sessão vai ser 1 vez por semana. Eu falei, caramba, então ele te prometeu tratar 6 vezes mais rápido do que eu? Esse cara é muito bom, né? Porque eu te falei que esse problema ia melhorar em 6 meses. E ele te falou que vai precisar de 4 sessões de osteopatia em 1 mês? Tá tudo bem. Ó, lavo minhas mãos. A decisão é sempre do paciente. O meu papel é informar. Então, dentro desse contexto da dor ciática em específico, o que é que vocês podiam explicar? Primeiro, para a galera saber o que é de fato uma ciática, né? Porque existem dores referidas que a gente bota um movimento no paciente, desaparece a ciática, e isso não é ciática, né? Então, explica um pouquinho aí, Sara, o que é que você tem de experiência nesse campo? Primeiro, todo mundo culpa ciático por tudo, né? Toda dor na coluna é ciático. O ciático está inflamado, está tudo inflamado. E as pessoas, pelo menos aqui na minha realidade, quase todo mundo tende a procurar UPA, tramadol, beta-30. E às vezes nem esses medicamentos que a gente sabe que são bem fortes não fazem efeito, né? A questão é, nem tudo é ciático. Existem outras condições que podem gerar dor irradiada, né? E que podem ser confundidas, sim, mas que não são de origem ciática. O que muitas vezes atrapalha é a informação que você recebeu, sei lá, se foi de um profissional de saúde que não sabia que não era ciático de verdade, ou se foi de um familiar que, é ciático, ou se é um vizinho, ou se é alguém na academia, alguém do senso comum falou, isso aí é certeza que é ciático, né? E a pessoa já tem o diagnóstico ali e pronto. Se fizer o exame de imagem e tiver uma hérnia, então pronto. A gente sempre costuma brincar, né? Se você tá conseguindo andar na ponta dos pés e andar sobre os calcanhares, descarte. Então, assim, para quem é paciente que está aqui, existem testes que a gente consegue fazer na clínica, no consultório, em que a gente consegue falar para você, é ou não é ciático. E se for, tem tratamento, e se não for, também tem. A questão é que as pessoas, quando descobrem que é ciático, parece assim, meu Deus, é um monstro, né? Com um rabinho e dois chifrinhos, porque fica parecendo uma coisa que, assim, nunca vou melhorar, vou ter que conviver pro resto da vida, como eu ouvi esse sábado de uma paciente. A Sara, a médica, falou pra mim que isso não tem cura, que eu vou viver o resto da minha vida assim. E eu fiquei, meu Deus do céu, até perguntei pra ela, mas você acredita nisso? Porque se você acreditar, aí realmente não tem, né? Então, existe essa diferença do que é uma verdadeira crise de ciático e o que pode estar acontecendo que esteja te fazendo sentir sintomas parecidos, mas que não é. É igual eu explico para os pacientes. Às vezes, mas aqui no meu exame de imagem, essa paciente mesmo chegou com uma sacolinha cheia de exames de imagem. E eu tenho uma coluninha que fica em cima da minha mesa, até interessante isso, porque as pessoas chegam e vê ela toda curvadinha, né? E ela falou assim, minha coluna, eu vim no lugar certo, minha coluna tá igual essa. Falei, aí ela falou, porque a minha tá toda torta assim, olha o meu exame. Aí eu falei, tá, mas eu tenho uma boa notícia pra você. A sua coluna precisa dessas suas curvaturas. Aí ela, oxi. Aí eu pensei, eita, comecei a consulta polêmica. Aí ela falou, sério? Aí eu falei, sim. A gente precisa dessas curvaturas para receber gravidade, etc. Ela falou, então minha coluna é normal. Eu falei, sim, super normal. Então ela já veio com a ideia errada de que a coluna precisava ser reta, ela
pegou minha coluninha, colocou a coluna toda reta, falou, Sara, eu achava que toda coluna saudável tinha que ser reta e que era por isso que eu tava com dor, né? E radiado descendo para as pernas. Então, existe muita informação errada mesmo, né? A respeito de ciático. Maravilha. Kellerman. Na verdade, eu acho que acaba sendo uma precipitação, talvez, de nós profissionais da saúde, né, em informar isso para os pacientes, porque eles já têm esse pensamento que o pé que desce da perna é o ciático, porque ele já escutou do vizinho, o vizinho travou, ficou na cadeira de roda, aquela coisa toda, será que vai acontecer a mesma coisa comigo? Então ele já coloca aquele pensamento de catastrofização, antecipação de uma coisa ruim no futuro. Mas o que eu vejo, Caio? A maioria está atrelado, eu vejo a crença relacionada ao exame de imagem. Porque quando a gente fala para um paciente que ter hernia de disco é normal, que nem todas elas são sintomáticas, ele fala, mas como assim? Tem lá um negócio, o médico falou que está pensando no meu nervo, né? E aí, um bordão que eu costumo falar, bati essa semana, que pensamento não gera dor. Tá? Pensamento ou compressão de nervo, ele vai gerar sintomas como dormência, parestesia e perda de força. Não é dor. Dor é mais relacionado a um processo inflamatório. E aí, diante desse contexto, as pessoas estão muito atreladas ao exame de imagem, quando na realidade, na maioria das vezes, aquela hérnia que está ali, ela só está num contexto mais adaptativo, ela está adaptando. Será que de fato aquela hérnia que está ali, ela está provocando sintomas? Ou é só apenas uma condição de adaptação da sua coluna? Né? E como que a gente sabe isso? Através de uma avaliação, onde talvez um clínico num quadro de emergência, um médico, por exemplo, posso colocar assim, ele, no contexto ali, talvez ele não tenha tempo hábil para fazer um exame clínico, e muitas das vezes que eu já atendi médicos radiologistas que ele falou, cara, você fala da hérnia, mas eu não lembro como fazer um exame clínico, né? Eu vou mais pelo exame de imagem. Então, tem muitos profissionais médicos que não sabem fazer um exame clínico para diferenciar se o paciente tem uma hérnia de disco sintomática ou não. Ele vai muito baseado no exame de imagem. Apareceu aqui, então ele rotura o paciente com aquele diagnóstico. E aí, quando ele vai explicar aquilo para o paciente, e naquele contexto que a dor tem que fazer sentido para o paciente, porque se ele fala que não é nada, o paciente acaba pensando, falou, esse médico não entendeu nada. Ele falou, estou sentindo minha dor aqui, mas ele falou que não tem nada. Como não tem nada? Ele invalida também a opinião do médico, porque ele quer, naquele momento que ele está na crise, ele quer uma explicação, ele quer uma solução que faça sentido para ele. E às vezes a gente falar para uma pessoa que não é nada grave, que não tem nada, sendo que ela tem uma dor, pode soar como que a gente está invalidando o sentimento do paciente, quando na realidade não é bem isso. Então, acho que o segredo é a comunicação associada a um bom exame clínico. Maravilha. Eu queria complementar uma coisa que o Kellerman falou quando ele disse sobre radiologia. Eu tenho uma amiga, muito amiga, e uma vez eu postei no Instagram falando assim, se você tem dor no ciático e ainda recebe repouso, choquinho, etc., você está sendo tratado pelo tratamento lá de 1900 e Guaraná com rolho. Ela mandou uma mensagem imediatamente no WhatsApp e falou, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou entregando tratamento de 1900 para meus pacientes. Eu falei, eu não entendi, né? Eu não tinha amarrado. Eu falei, como assim? Ela falou, acabei de ver teus stories. E é exatamente isso que eu faço com meus pacientes. E eu mandei um monte de artigo. A gente conversou o dia inteiro, áudio, estilo podcast. Eu falando
como que era o trabalho que eu fazia de reabilitação ciática. Sara, eu formei acreditando que remédio para dor na coluna é repouso. Eu falava para meus pacientes que não era para pegar peso. Eu passava remédio, etc. e tudo. Mas muito obrigada porque você abriu minha visão. Então, assim, muitos deles realmente não conhecem esse mundo. Não tem absolutamente nenhum por cento desse conhecimento que a gente tem. Dá para tratar assim. E eles ficam mais assustados ainda quando a gente diz que o tratamento é através de movimento. Porque a maioria das pessoas acha que tem que meter o cotovelo lá no bumbum, no piriforme, famoso piriforme. Eu tenho que ficar alongando o glúteo. Ou senso comum, acho que o tratamento para ciático é tem que tomar beta, ou então cetoprofeno, porque está inflamado. E aí é onde tudo começa. Exatamente. Parafraseando aí o que você falou, é muito engraçado porque se a gente para pensar na fisioterapia e na psicologia, né? Na psicologia, vamos lá. A gente tem as terapias de primeira, segunda e terceira onda, e estão inventando uma quarta onda, e nessa quarta onda eles estão... Tem um livro que é Beyond DSM, né? Além do DSM, né? Que é um manual que eles usam para dar diagnóstico. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque na psicologia eles já estão deixando o diagnóstico um pouquinho mais de lado e fazendo análise funcional sobre o que mantém o comportamento que perpetua os sintomas de ansiedade, de depressão, de dor e por aí vai. Na fisioterapia a gente aprendeu, né? Modelo patoanatômico, está doendo por causa da hérnia. Modelo cinesiopatológico, está doendo porque sua coluna tem um músculo fraco, ou sua escápula não roda bem, ou seu ombro está desnivelado, ou sua postura está errada. E agora a gente está na abordagem multidimensional biopsicossocial, onde a gente para e, em vez de analisar você frente a frente, a gente se afasta cada vez mais de você, para você começar a descobrir qual é a cor da minha camisa, qual é a cor do meu short, em que ambiente da minha casa eu estou. E aí, do nada, você está me vendo de um drone, lá de não sei quantos mil metros. Você já vê meu bairro, já vê minha cidade, já vê mais ou menos como é o rastreio da minha vida. Então, inclusive na profissão médica, quem trabalha baseado em ciência está deixando o diagnóstico cada vez mais de lado. E aí eu convido vocês a tentar responder um pouco dessa pergunta aí da De Flávia Paim. Tenho hérnia lombar. Tenho hérnia. Provavelmente já fiz uma ressonância e a ressonância mostrou lá. A hérnia está lá. E sinto fraqueza e muita dor na perna direita. Pode ser devido à hérnia? Então, só um primeiro ponto. O sinto fraqueza pode não ser fraqueza. Porque a percepção de um paciente que tem dor há mais de 3 meses, ela é totalmente desproporcional ao estado em que a hérnia está, ao estado do tecido. E não estou dizendo que a dor é da sua cabeça. Jamais será, toda dor é real. Mas a sua percepção de fraqueza pode não ser fraqueza. Para isso, a gente tem um exame de força muscular manual, a gente tem dinamômetro de mão, a gente tem vários critérios para fazer a avaliação da força. E apesar do paciente relatar, estou com fraqueza, no teste ele não apresenta a fraqueza que ele reporta. E um outro ponto, muita dor na perna direita. Olha, você tem um sinal de que realmente é hérnia. Porque hérnia de verdade, ela não gera dor na coluna, ela gera dor na perna. A dor é radicular, é abaixo do joelho. A dor não é no pescoço, é abaixo do cotovelo. Então, tem um sinal de vários que a gente precisa coletar para ser devido à hérnia. Como que você responderia isso aí, Sara? Como que eu responderia a De Flávia? Vou falar Flávia. Flávia, você perguntou se pode ser, né? Pode, porque como o Caio falou, tem um sintoma que seria um sintoma que te incluiria nos quesitos para ter, né, uma dor realmente por hérnia.
mas não é esse sintoma que vai bater o martelo e a gente vai falar aqui, não é hérnia, pronto, acabou. Existem inúmeros testes que a gente faz em consultório para saber se realmente é, mesmo, por exemplo, você tendo uma hérnia ali sendo mostrada num exame de imagem, por exemplo. E outra coisa também que acontece muito com pacientes que às vezes têm dor em um membro, né? Por exemplo, a perna direita, como é o caso dela, e sente que tá fraco, às vezes a pessoa tá sentindo tanta dor na perna direita que ela começa a poupar a perna. E ela começa a usar só a outra perna. E ela vai ficando com a sensação cada vez mais de que a outra perna tá fraca, mas é de tanto não usar. Atendo muitos pacientes que não têm dor por hérnia, mas tem alguma dor em algum membro, seja perna, braço, que tem uma diferença de força mesmo, mas é porque a pessoa simplesmente protegeu aquele membro e não usa para nada. Então, eu te responderia resumidamente dessa forma. Quer? É difícil falar algo diferente do que a Sara falou, né? Parece que é até meio redundante. Mas, Flávia, é bem por aí esse caminho. Sintomas que você relata pode ser, na verdade, poder pode tudo, né? A gente só vai saber, de fato, mediante a testes, né? Alguns testes clínicos. Mas, quando a gente para pensar em estatística, tá? Na grande maioria das vezes, né? Essa condição, ela não se confirma nos testes, tá? Por quê? Porque, como a gente vem discutindo, um paciente com uma hérnia de disco sintomática, eu não falo nem verdadeira, porque ela está lá no seu exame, mas nem sempre ela é a geradora dos sintomas que você sente. O formigamento e a fraqueza, como a Sara colocou, que pode estar atrelado ao condicionamento, à falta de condicionamento por medo da questão de dor, né, que você estava sentindo, então você poupou, mudou seu comportamento, ou a partir do momento que você foi informado que você tem uma hérnia de disco, que você recebeu uma proibição para fazer algo, ou uma restrição para fazer algo, você muda seu comportamento, então você começa a evitar, você deixa de usar aqueles músculos que naturalmente você estava usando antes de você descobrir o seu problema. E ao acontecer dessa maneira, você então descondiciona os seus músculos e dá essa sensação de fraqueza. Mas pode ser que de fato você tenha, né? Essa hérnia. Então a gente trabalha com dois cenários. Na maioria das vezes, quando a gente avalia o paciente, que ele traz lá o exame de imagem e está lá constatando a hérnia de disco, a gente faz o exame clínico e o exame clínico ele não condiz com o exame de imagem. Quando nós colocamos uma intervenção terapêutica, o paciente apresenta uma melhora muito rápida ali na nossa frente, a gente bate o martelo que a sua dor não tem uma relação direta com essa hérnia de disco. Agora, a partir do momento que a gente fez os testes e parece que não modificou, e aí os testes que a gente fez confirma junto com o seu exame de imagem, a gente pode falar, talvez você esteja uma hérnia de disco e isso não é o fim do mundo, tá? O que muda? É que em alguns casos, na maioria deles, o prognóstico é mais rápido quando o paciente responde a um determinado tipo de movimento. E caso uma hérnia de disco sintomática, ele não vai responder a movimento de primeiro momento. Ele vai estar numa fase mais aguda, com mais dor, e ele vai, então, ter um prognóstico, um tempo de tratamento um pouco mais longo. Mas ao longo do tempo, tende a se melhorar. Você seguindo, entendendo todo o seu problema, reconhecendo os gatilhos que aumentam a sua dor, como que você lida com ele. E outra coisa, né? Muitas pessoas se assustam com o tamanho da hérnia, né? Então vem lá a protusão, hérnia extrusa. E estudos mostram que quanto maior o tamanho da sua hérnia, maior a chance de essa hérnia desaparecer ao longo do tempo
e que nem sempre o tamanho da hérnia está relacionado à quantidade ou à intensidade da sua dor e o seu sofrimento, tá? Existem pessoas que têm uma hérnia pequenininha e têm um sofrimento absurdo, e as pessoas que têm uma hérnia gigantesca nem sabem que tem, né? Uma hérnia ali. E por que a gente fala isso? Porque dor é envolvida por vários processos cognitivos, pensamentos, emoções, sensações, histórias prévias, crenças e valores. Então é isso que a gente tem que analisar em todo o contexto do paciente. Tá sem áudio? Sem Agora áudio, foi. Caio. Foi mal. Ah. Era para não dar a microfonia. Bianca Biscácio Nutri, não sai dessa live porque a gente vai parar para responder a sua pergunta, que a sua pergunta é muito rica, tá? Mas primeiro a gente vai encerrar essa primeira pergunta aqui, tá? Que foi da De Flávia. Vê bem, tudo que o Kellerman falou, e a De Flávia acabou confirmando com um segundo comentário, né? Isso só reforça a teoria que a gente chama de disfunção de descarga, onde a perna afetada é poupada o tempo todo, de forma até automática. Às vezes o paciente diz que não poupou, a gente pega, bota o celular para gravar, ele andando na câmera lenta e mostra o vídeo a ele e o paciente começa a rir. Por que ele começa a rir? Porque ele vê que ele está andando de uma forma completamente antinatural, mas se olhando ele não observa. Então, olhos treinados não observam isso. Mas quando você vai para a câmera do celular e filma o paciente andando normal, meu amigo, você vê vários problemas no caminhar, na marcha que a gente fala, né? E essa disfunção de descarga, como o tema da live é por que minha dor não melhora, e principalmente a respeito do paciente achar que eu vou fazer mais tratamento para melhorar mais rápido, e a gente sabe que menos é mais, eu quero levantar uma hipótese de que a gente está atendendo a Flávia. A gente está atendendo a Flávia e a gente começou com um exercício de descarga de peso chamado afundo, que é um exercício super comum e praticado em academias. E nesse afundo, a gente só permite a amplitude média. A Flávia sai do consultório xingando a gente de tanta dor muscular, de tanta queimação, do tanto que a musculatura dela ativou de uma forma que ela não estava mais acostumada a ser, e principalmente se ela for sedentária. Tudo bem até aí. Só que a Flávia faz pilates também. E aí a Flávia chega no pilates e a instrutora do pilates bota um aquecimento dela levantar a perna e puxar com a faixinha. Alongamento do posterior de coxa. E o nervo ciático não gosta de alongamento. E aí a Flávia sensibiliza de forma periférica, amplia campo receptivo, falando tecnicamente, traduzindo, a dor começa a espalhar e aumentar e ela entra naquele pico do eletrocardiograma que a gente tanto fala. E ela volta pra gente ainda sem contar que faz pilates também. Você entende porque a gente precisa muitas vezes tirar o paciente da atividade? Vamos dar um outro exemplo. A Flávia agora ela faz RPG. E nessa disfunção de descarga, a Flávia também tem uma disfunção de controle, que é um comportamento mal adaptativo, porque ela está se protegendo mesmo depois de 3 meses de dor. Porque ela ainda acredita que tem algo ferido. Tem dor, ora. É óbvio que tem algo ferido. É lógico pensar assim. E é natural. O paciente não tem obrigação de saber isso. Quem tem que saber que na dor crônica não há lesão, na maioria esmagadora dos casos, somos nós. Para desmistificar isso na cabeça dela. Só que quando ela vai para RPG, o que o cara faz? O cara faz rã na parede. E o cara acaba de acentuar a disfunção de controle da Flávia. E aí você fala para a Flávia, sai do RPG. Tem que fazer meu tratamento pelo menos sozinho durante 6 semanas. Aí a Flávia avisa pro colega lá que o terapeuta dela novo mandou tirar do RPG. Aí o cara liga dizendo desaforo. Por que mandou tirar do RPG? Ah, não, porque os exercícios do RPG acentuam a disfunção de controle. O que é disfunção de controle? Onde você viu isso? Que não sei o quê. Não tem como se comunicar. Entende? O cara que aprende RPG não aprende isso. Fisioterapia musculoesquelética é uma coisa, RPG é outra, Pilates é outra, osteopatia é outra, quiropraxia é outra, acupuntura é outra. Quanto mais tratamento você faz, mais eles concorrem. Você pode até ter uma melhora em algum deles, mas o outro anula a sua melhora. Você mantém o quadro de dor.
aumenta o nível de frustração, começa a entrar no loop infinito de desesperança. A desesperança vai lá no seu cérebro e faz o quê? Altera seus sentimentos, seus pensamentos automáticos, sua catastrofização, que está no domínio cognitivo, e você continua com dor e mais dor e mais dor e mais dor. Então, esse foi um exemplo muito legal. Obrigado, Flávio, pela sua colaboração. Outra confirmação, fiz Pilates por muitos meses, só piorou. Então, não é sobre o Pilates piorar, sabe? É sobre a aplicação do Pilates num momento que não é para ser aplicado. É como se você tá com a dor abdominal, você não vai no clínico geral, você vai no gastro direto, velho. E o gastro, ele sabe avaliar o sistema gastroenterológico. Só que o clínico aprendeu na residência de clínica médica a te ver como um todo. E aí você não melhora com tratamento gastroenterológico quando você para no clínico, o clínico chega e fala, não, isso é pedra no rim. Vá para o nefro. A dor abdominal era uma pedra no rim. E você tinha que ir no nefro. Mas você achou que sabe de saúde, afinal você estudou saúde, né? A maioria dos pacientes acham que sabem o que tem, acham que sabem o que precisam, e em 99% dos casos eles estão completamente equivocados. Eles vêm com essas impressões porque outros profissionais falaram isso para ele. E aí essa clínica manda, é pedra no rim, vá no nefro, o nefro faz uma litotripsia, acabou a pedra no rim, acabou do abdominal. Resolveu o problema do paciente. Na fisioterapia a mesma coisa. Você não vai no ortopedista e o ortopedista que define qual é a fisioterapia que você vai fazer. Se é Pilates, RPG, ortopedista não sabe bulhufas de fisioterapia. Assim como a gente não sabe nada de ortopedia. A gente não sabe qual a incisão cirúrgica é melhor para você. A gente não sabe qual medicação é melhor para você. Qual procedimento intervencionista é melhor para você. A gente não sabe te avaliar de forma clínica orgânica. A gente não sabe isso. A gente não é médico. Cada um do seu quadrado. Então, isso tem que ficar claro para todo mundo que assiste essa live. Cada um tem o seu papel e ninguém é melhor que ninguém. Só que cada profissão atua em momentos diferentes do processo de tratamento da dor do paciente. É verdade que algumas fazem em conjunto. Antes da gente responder essa pergunta da Bianca, querem colaborar com alguma coisa nessa minha fala? Eu queria responder uma outra pergunta da Flávia, que ela perguntou que ela sente muita dor, né, à noite ao dormir, e se usar o travesseiro entre as pernas, se é permitido fazer isso. É uma coisa muito comum, né? Onde a gente aprendeu que existe o jeito certo de dormir, né? Para não prejudicar a coluna, o joelho. E uma das posições que mais a gente vê é as pessoas deitando de lado com o travesseiro no meio da perna para proteger ali o joelho, às vezes a coluna. Então, Flávia, na realidade, não tem o certo e não tem o errado. O que é o certo? É a postura a posição que você se sinta mais confortável. Independente colocando o travesseiro no joelho ou não, tá? Isso não é uma regra que tem que ser dessa maneira. Sua coluna não vai piorar pelo fato de você dormir sem esse travesseiro ou não. É claro que se você se sente confortável com o travesseiro no meio do joelho, não tem problema nenhum, tá bom? É só para esclarecer que não existe jeito, uma postura certa para você deitar ou sentar, é aquela que você se sente mais confortável. Simples assim. Maravilha. Sara? Colocando só uma informação aí no que o Kellerman falou da dormida, realmente. E tem pacientes que acreditam que se não deitar do lado esquerdo, com o travesseiro aqui, com o travesseiro aqui, não só vai doer, como vai machucar. Já atendi pacientes que morriam de medo de deitar de barriga para baixo, porque alguém disse que ia acentuar a curva da lombar, e que ia machucar, ia lesionar e tal. Então, a pessoa, ao invés dela estar preocupada num sono de qualidade, ela está tensa, preocupada na posição que ela vai ter que ficar a noite toda. Não tem descanso que renda, né? Descanso faz parte da melhora. Então, já mexe numa coisa aí super mega importante, que é o sono.
E aí o paciente tem tudo para piorar, né? Sim. E aí a Flávia fala também sobre uma experiência que é comum entre todos os nossos pacientes, né? Já passei por vários profissionais e só tive pioras, né? Já fiz vários tratamentos e nunca melhorei, né? O que mais que ela falou aqui? Então, esse relato só mostra que você passou naquela base de 95% dos profissionais que não entregam o cuidado baseado em ciência. Porque se você tivesse recebido um cuidado baseado em ciência, com certeza alguma melhora você teria. Então, o que você tem que fazer é procurar um fisioterapeuta músculo-esquelético. Não é qualquer fisioterapeuta. Né? É muito complicado. A gente está falando isso aqui baseado no que você diz, mas vamos supor que nós avaliássemos você. Na avaliação, os testes podem discordar de tudo que você falou. Entende? Então, não dá para a gente tirar uma conclusão só pelo que você relata. Isso aqui é uma generalização para tentar te ajudar, mas pode ser que não funcione. Porque eu não lembro a última vez que o paciente me contou uma história e o teste confirmou a história do paciente. Eu não me lembro a última vez. Na grande maioria das vezes, o paciente fala sobre várias crenças de que está causando dor nele, e quando a gente testa, não era nada disso que o paciente estava falando. Então a gente tem que realmente avaliar para saber. Mas vamos partir para outra pergunta e a gente vai para o tópico final da live, tá? Bianca Biscácio Nutri. Dor na coluna há anos. Confirmação de que é crônico. Ressonância e raio-x não deram nada. Confirmação de que não há lesão. Ortopedistas falam que é postural. Ortopedista não sabe PN de postura. Então, basicamente, o ortopedista não encontrou o que te dizer e jogou a zorra no ventilador para você receber mais um rótulo. Eu já te antecipo que rótulos são para produtos e não para pessoas. Então, o ortopedista não sabe nada disso aí para poder falar. Quiroprata, RPG, Pilates, academia, nada melhora. Torço para que tudo isso não tenha sido feito ao mesmo tempo, porque realmente não vai melhorar ninguém assim mesmo. Reumato fala que os meus marcadores para doença autoimune estão positivos ou negativos? Me fala só isso aí sobre o reumato, porque aí sairia de uma dor crônica inespecífica para uma específica e aí muda alguma coisa. Enquanto a Bianca responde isso aí, pessoal, eu já quero parafrasear para a Flávia. Ela perguntou se era hérnia de disco, né? Sendo hernia de disco ou não sendo hernia de disco, será que mudaria o tratamento que a gente vai fazer? Será que mudaria o que a gente vai dar para a Flávia? O que vocês acham? Talvez não. Também acho Não. que não. Na maioria das vezes não vai mudar. Por que É não só, vai? é só o tempo mesmo. O tempo. Mas o que a gente vai fazer? Exercício. Só que não é qualquer exercício, são exercícios específicos. Deixa eu ver se a Bianca respondeu aí. Eu fiquei curioso, de onde que a Flávia fala? É verdade? Pronto, beleza. Onde que ela fala da hérnia? De que lugar que ela é? Flávia, coloca aí de que lugar que você é. É porque ela também falou que profissionais na cidade dela, né? Então hoje existe o atendimento online, onde você só precisa ter uma cadeira e um lugar para deitar e a conexão de internet. A gente faz as sessões com pessoas do Brasil inteiro e até fora do país, apenas por chamada de vídeo. E você recebe praticamente o mesmo cuidado do presencial. Então isso aí não é mais barreira hoje em dia, depois da pandemia. A Bianca já disse que não foi ao mesmo tempo e já disse que tem um marcador positivo. Então vamos trabalhar com essas duas hipóteses. Então, vamos lá. Primeiro entender, Bianca, que se você fez exame de imagem e não achou nada, isso é um motivo de felicidade. Porque o exame de imagem ele tem o único intuito de rastrear o que a gente chama de red flag, né? Que é uma bandeira vermelha, que seria um câncer, uma tuberculose óssea, uma infecção, uma fratura, uma síndrome de Caldequina, coisa muito ruim de ser tratada, né? Muito difícil, muito dos casos, condições cirúrgicas. Então, graças a Deus que não deu nada. Segundo ponto, entender que quando a dor passou de 3 meses, o lugar que dói já não tem mais lesão. Portanto, o que a gente tem é um processamento anormal do sistema nervoso. Como assim? Vou fazer uma analogia muito simples. Eu estou aqui no meu apartamento
e na porta da minha casa tem uma buzina. Quando um paciente, quando uma pessoa chega aqui e toca na buzina, é somente a campainha que tem que ligar. Eu só tenho que ouvir o zoada da campainha. No caso do processamento anormal do sistema nervoso, que perpetua a dor por mais de 3 meses, quando o cara clica na buzina, o ar-condicionado liga, a buzina toca, o micro-ondas liga, o fogão liga, o exaustor da cozinha liga, todos os ventiladores da casa ligam, porque o processamento daquela informação está anormal, mesmo que o estímulo seja o mesmo. E aí, fala para ela, Kellerman, o que pode gerar esse processamento anormal no quesito contexto, ambiente, dá algumas sugestões. Vamos lá. Primeiro, eu estava vendo ali a pergunta dela. Bianca, é muito comum os pacientes hoje querer achar a causa da dor, né? Que eu estou lendo o comentário aqui e você colocou uma coisa que chamou muita atenção. Poxa, eu queria torcer para o meu exame dar positivo para eu ter um diagnóstico, porque daí, sabendo que eu tenho agora, eu vou receber o tratamento correto, né? Quando na realidade, às vezes, muitas das vezes, quando a gente fala de dor músculo-esquelética, quando nós colocamos para fisioterapeutas, a gente não pouco se importa com o seu diagnóstico, porque o que a gente trata é o que você sente, não é o que você tem. E o que a gente trata? Te ajuda a recuperar a sua função e diminuir a sua dor. Mas, como o Caio colocou, por que a sua dor aumenta, né? Por que você tem essa dor, já fez vários exames e não descobre? Porque a gente sabe que hoje a dor ela é multifatorial, ela tem, sei lá, mais de 1 milhão de fatores ali no contexto físico, emocional e social e contextual hoje em dia. É uma nova vertente que vem surgindo aí, né? O contexto do paciente. E esses fatores entrelaçam entre si, que vai, dependendo da tua experiência, né, negativa, a tua vivência, pode resultar em dor. Tá? Então, a sua dor ela está muito relacionada às tuas experiências, né, do que realmente a uma única causa. E aí você precisa, de fato, refletir sobre o seu comportamento, sobre suas emoções, né, sobre o seu estilo de vida. O que está acontecendo, né, com você? E aí, na realidade, isso não é um julgamento, é você entender, fazer uma reflexão de fatores que podem ser modificáveis, entende? Através de uma mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento ela não vem do dia para a noite. Você vai precisar contar com a ajuda de profissionais para poder, primeiro, fazer que as explicações façam sentido para você. A partir do momento que as explicações façam sentido para você, fica muito mais fácil de você engajar ou aceitar qualquer intervenção na proposta do seu tratamento. Então, é entender como que as suas emoções estão te afetando nesse momento, quais são os gatilhos que te deixam nessa situação e o que fazer quando você estiver nessa situação. Entender que, pelo tempo que você já tem essa dor, você provavelmente já teve várias situações que essa dor aumentou, depois ela voltou ao estado natural dela, e você percebe que você já passou por isso várias vezes, né? E que, de fato, isso não agravou, vamos colocar assim, né? Ou seja, você aprendeu a lidar com isso de uma certa maneira. Você tem experiências de como você lidou com isso lá atrás. Por exemplo, se você teve uma crise aguda agora, como que foi que você... Como foi a sua reação? Qual foi a atitude que você tomou quando você teve aquela crise? Entende? Aí você vai resgatar aquilo. E a tendência é que você repita esses comportamentos porque você acaba... que você vai passar por isso novamente. Agora, existem várias maneiras
de você lidar com isso de uma melhor forma, com a ajuda do profissional, com certeza. Seja fisioterapeuta, num determinado momento, seja com psicólogo, terapia cognitiva comportamental, que aí vai te ajudar a melhorar essa condição, vai fazer com que o teu sistema nervoso, né, ele diminua a percepção de dor, diminua o nível de ameaça, e aí sim você começa a ter controle, não é a cura, é ter o controle, que quando você tiver um período de dor novamente, você já vai aprender a lidar com essa situação muito melhor do que quando você não estava sob um tratamento. Boa. Respondi, Caio? Respondeu bem, vamos complementar com alguma coisa. Sara, você poderia dar um exemplo para a Bianca de um caso, pode ser real, pode ser hipotético, de como o contexto interfere, o cognitivo, o social, o ambiental? Tá, a gente está conversando sobre um caso de uma paciente sua. Eu acho que você tem casos muito ricos para compartilhar, assim, claro, guardadas as devidas proporções. O que é que você poderia complementar aí do Keller? Primeiro, complementar do Keller. Eu até anotei aqui, senão eu esqueci. Tem uma brincadeira aqui na cidade que fala que quando a gente vai aqui o médico não encontra o que é tudo área. Então, tudo que geralmente os médicos não encontram no paciente com dor na coluna, é tua postura, conserta a tua postura que tá tudo certo. E isso não faz sentido. A ciência já provou que postura aí envolve muitas outras coisas e só não tá falhando. Peraí. Tá falhando o áudio. Sara, vê se você consegue trocar o Wi-Fi por 5G ou o contrário para ver o seu áudio aí. Peraí. A Sara tem uns casos bem legais em acompanhamento que o contexto está interferindo demais. Eu acho que ela pode colaborar muito com sua pergunta aí, Bianca. Sim. Melhorou? Sim. Estou te ouvindo perfeitamente. Pode falar. Deixa eu ver qual melhor. Como? Qual melhor trazer para cá? Pronto. Uma paciente, mulher, em torno de 55 anos, ela sente bastante. Tá cortando bastante. Sara, faz o seguinte. Sai da live e pede acesso de novo enquanto a gente vai conversando, só para ver se seu áudio volta. Tá Coisas do ao vivo, pessoal. Enquanto isso, eu acho que a Sara vai falar melhor sobre isso, Bianca, mas é importante entender que a dor é uma fogueira e você tem, sei lá, 5, 6 torneiras ligadas jorrando gasolina. E como eu vi pelo seu arroba que você é nutricionista, você já deve estar ciente, né, de quanto a alimentação interfere em todos os processos orgânicos. E é provável que você saiba se alimentar bem pela profissão que você escolheu. Então, eu presumo que dessas torneiras jorrando gasolina na fogueira, a da alimentação está bem controlada. A da hidratação, não sei, né? 35 ml por quilo de peso todos os dias, todo santo dia. A da hidratação tem que ser controlada também. A do exercício físico não é vou caminhar. Caminhar faz bem, mas precisa ser algo mais intenso, sabe? E tem que ser uma coisa que você goste, para a intensidade do exercício fechar essa torneirinha de gasolina do tipo de exercício físico. Tem uma outra torneira que é a torneira de atividade física. A torneira de atividade física é tudo que você faz fora do exercício. O quanto você fica em pé, o quanto você anda, o quanto você sobe escada, o quanto você está ativa fisicamente. Então a gente começa a controlar. Cadê? Convidei Sara de novo. A gente começa a controlar a quantidade de passos, os andares de escada que você sobe. Fala aí, Sara, só para ver. Vê se agora melhorou. Melhorou perfeitamente. Já já a gente volta para esse ponto, tá, Bianca? Vai lá. Bateria. Botou no carregador já? Uhum. Pronto. Beleza. Pronto. Jogue duro. Bianca, eu
lembrei de um caso melhor ainda para trazer para ti. Uma paciente que está até no meu feed, depois tu vai lá olhar. 25 anos, ela começou a sentir uma dor isolada no glúteo e foi para emergência e foi diagnosticada com infecção urinária. Internaram ela uma semana na UPA e nada de melhora. Essa paciente, ela é engenheira florestal e ela tinha ficado alguns dias em campo e muito bichinho e tudo, ela tava com as marquinhas de bichinho, né? E aí, como viram que não era infecção urinária, viram essas marquinhas de bichinho no corpo dela, falaram, não, é herpes zoster. Vamos isolar a Jane porque ela está com herpes zoster. Passou 15 dias isolada, sendo tratada para herpes, não era herpes. Não acharam nada, falaram, é Covid. Aí ela ficou mais X dias internada no hospital aqui, tramadol, morfina, tomou morfina, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes. Estava viciada em tramal, inclusive. Pregabalina, torta e direita. E ninguém achava nada, ninguém achava nada. Ela falou que, inclusive, é um relato dela isso, que ela precisava comprar tramal fora, porque no hospital já não tinha mais, do tanto que ela tomava. E aí, passou um médico no dia de visita e falou assim, sai daqui, porque aqui a gente não está sabendo lidar com você. Ela disse que ele foi bem sincero a esse ponto. E ela foi fazer uma ressonância. Nesse lugar da ressonância, o médico que trabalhava lá era meu paciente também, me indicou para ela. E uma amiga dela, que era amiga da minha mãe, também me indicou. Quando ela chegou e assim, sem conseguir andar, pé caído, não mexia o pé direito, muito debilitada, clássico de coluna, avaliei e falei, Jane, uma clássica radiculopatia, expliquei tudinho, né? E a gente começou o tratamento e em torno de 3 meses ela teve uma evolução que, assim, disparada mesmo. E a preocupação dela era porque um médico que tinha avaliado ela no hospital falou para ela que ela estava com uma contratura no glúteo, como se fosse o piriforme, sabe? E ela começou... de raio-x é essa desse médico, pelo amor de Deus? Falou isso para ela. E tão engraçado isso. Meu depois Deus do céu. Ela começou a ter uma dormência em um lado só da vagina. Para você ver assim, o tanto que influenciou. Começou a adormecer vagina, começou a adormecer uma parte, a gente chama aqui assim, essa parte da bananinha do bumbum, o finalzinho do bumbum, começou a adormecer e ela muito preocupada com esse glúteo, muito preocupada com esse glúteo. Graças a Deus a gente chegou até o momento da alta, tem ela fazendo exercício lá com pezinho no CrossFit e tudo, mas foi um caso que, se você olhasse o início, você ia dizer, meu Deus, não tem como melhorar isso aqui. O tronco não ia para frente nem para trás, literalmente. Ela não conseguia, o pé dela era tão sensível ao ponto de ela não deixar triscar. Se triscasse na maca, ela dava gritos de dor. Então, assim, às vezes, alguns diagnósticos médicos mais atrapalham, alguns exames de imagem mais atrapalham do que ajudam, porque vocês ficam buscando disparadamente uma causa para aquilo, e quando vocês não encontram a causa, vocês ficam muito mais frustrados, muito mais ansiosos, porque fica, meu Deus, se esse médico não encontrou, é porque realmente é muito grave. E aí a gente começa todo o processo de catastrofização e você vai afundando, emocional afundando. O mesmo corpo estando são, você vai sentir os prejuízos, né? Então, não é só... E uma dor crônica, como é o caso que você colocou há mais de ano, né? Já não envolve mais só o físico, já envolve o sistema como um todo, né? Tá tudo alarmado, tá tudo mais sensível. E tudo mais sensível já te deixa mais ansiosa,
mais estressada, uma situação em casa, uma situação no trabalho, a gente não sabe como é o seu trabalho, por exemplo, ou sua situação com seus familiares. Se você trabalha num lugar que você acha que você dá demais, recebe de menos, e você está frustrada, se você está num relacionamento que você acha que você dá demais, recebe de menos. Então, tudo isso vai influenciar nesse teu processo de tratamento. E não é porque não tem nada no exame de imagem que não é tratável, né? E aí, talvez quanto mais buscas você fizer de tratamento, mais frustrada você fique, porque Pilates, RPG, dependendo da técnica que você for submetida, uma atrás da outra, e nenhuma te der nenhum resultado, vai falar, putz, eu não melhoro com nada, não tem nada para fazer, já fiz tudo, o que me resta é viver com dor. E aí, se tu começar a acreditar que o que te resta é viver com dor, vai ficar muito difícil. Sabe o que aconteceria nessa hipótese aí? Lá no cérebro? Finge que você quebrou um braço, colocou ele em posição anatômica e botou gesso. Só que você não tirou o gesso quando eu tinha que tirar. Né? Você começa a atrofiar a musculatura, você começa a ter perda de massa óssea e talvez você comece a gerar uma articulação doente, né? Uma fusão articular de tanto tempo que você ficou imobilizado. Então, você acredita que não tá, que é intratável o seu problema? Isso acontece no cérebro. Redução de massa cinzenta, de substância branca, desregulação da substância cinzenta periaquedutal, e isso aí vai cronificando ainda mais o processo. Durante a fala da Sara, eu anotei alguns pontos, inclusive um dos que ela falou aqui, uns do que a Priscila, esqueci o nome dela, Bianca falou, que ela ia começar a tomar uma pregabalina, né? Então, pregabalina... Isso agora. Você ia falar? Lá, pode falar. Eu ia falar. Enquanto você fala, eu vou aqui no banheiro rapidão. Vai lá. Vai lá. Não, pode jogar duro aí. Então, beleza. Então, assim, pessoal, o que acontece? Eu vi que a Bianca ficou, talvez ia começar o tratamento com pregabalina, né? Então, assim, a gente sabe que a medicação pregabalina, ela tem eficiência para algumas dores crônicas, mas não todas, tá? E quero conversar especificamente, mandar um recado para quem tem dor no ciático, tá bom? Estudos já mostram que a pregabalina, gabapentina, não tem uma evidência, não apoia o uso dessas medicações para tratar a dor no ciático, tá? Foi feito um estudo, uma revista internacional de grande impacto, né? Onde eles pegaram as pessoas que tomaram pregabalina, que tinham dor no ciático, e pessoas que tomaram uma medicação placebo, uma medicação de mentira. O que eles encontraram? Que as pessoas que tomaram pregabalina e tomaram a medicação de mentira, fizeram o tratamento placebo, tiveram os mesmos resultados. Só que, um agravante, o pessoal que tomou a pregabalina desenvolveu efeitos colaterais como tontura, enjoo, náusea, visão dupla. Então, ou seja, se você tem dor no ciático e faz uso de pregabalina, seja por prescrição médica ou por... né, reflita isso com o profissional que está te acompanhando. E, claro, algumas condições clínicas, a medicação é importante, que nem no caso da Bianca, doença autoimune, né? Se for realmente confirmado, vai precisar da medicação por algum tempo, de alguma medicação específica, não essa exatamente, mas é uma medicação, né? Mas o que está muito relacionado ao que a Sara falou, né? Que é muito relacionado aos nossos pensamentos, nossos comportamentos, se nossa vida está muito agitada, níveis de estresse elevados, se a gente está dormindo pouco, que a gente falou um pouco aí, não falou nem do sono aqui, o quanto que o sono é importante no reparo, né, do organismo, na diminuição das ameaças pelo corpo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? E se você não recebeu, não tem um diagnóstico, que bom para você. A gente brinca assim porque
nem sempre a gente vai precisar ter um diagnóstico para tratar o teu caso, tá? E é possível tratar sem ter um diagnóstico. Então, assim, quanto menos você ficar preocupado em querer achar a causa da sua dor, melhor para você. Agora, se você vai ficar correndo atrás de exames, né, de profissionais, que cada um vai falar uma coisa para você. E aí, relacionado lá ao que ela fez, né, de tratamento, de quiropraxia, de osteopatia, o que acontece? Tem uma frase do próprio Kieran Sullivan, né, Caio, que ele fala, se tudo que eu vejo é prego, eu só tenho martelo. Então, ou seja, se tudo eu acho que, se eu sou um terapeuta manual osteopata e eu só trabalho com manipulação, eu só vou tratar seu problema com manipulação. Vou aplicar manipulação para tudo. E não é todo mundo que vai precisar ou vai responder essa intervenção. Então, para algum grupo de pacientes, pode ser que vai funcionar, para outros pacientes, não vai funcionar. E o que a gente precisa entender? Quer dizer que o profissional é ruim, a técnica é ineficaz? Não, é só o momento o qual talvez aquela intervenção não vai funcionar no seu caso. E aí sim você vai precisar de outras abordagens, às vezes coletivas e às vezes individual, para que você tenha entendimento melhor sobre o seu problema. E aí quando você tem todo esse entendimento, sabe das ferramentas que você pode gerenciar isso, o seu processo fica muito mais fácil. Eu entendo você, que está com dor há muitos anos, o sentimento de culpa que você tem, as invalidações que você deve ter passado, as pessoas duvidando da sua dor, achando que tanto tempo você está com essa dor, nunca melhora. Será que você sente essa dor mesmo? É muito comum, eu escuto muito disso dos meus pacientes no dia a dia. E a pior sensação, foi até no meu post de hoje, é o quê? É a invalidação da dor do paciente, porque toda dor ela é real independente da sua causa. Show. Eu fui buscar aqui, né? A frase é do Abraham Maslow. É um conceito de lei instrumental de Maslow, que ele usa um martelo, né? E ele fala assim: se a única ferramenta que você tem é um martelo, você tende a ver todos os problemas como se fosse um prego, né? E isso, colaborando com o que o Kellerman falou, eu procuro por especialistas, eu recebo a especialidade. Eu procuro por profissionais, eu recebo o que eu de fato preciso receber. Traduzindo, se eu vou no acupunturista, ele vai tender a te tratar tudo com acupuntura, e talvez o seu caso não seja para acupuntura. Se eu estou indo no quiropraxista, o que ele tem para te dar é a quiropraxia, e pode ser que você tenha critério de insucesso para terapia com quiropraxia, e por aí vai, e a gente vai falando disso. Então, os pacientes eles têm que parar de, eu vou no osteopata porque meu vizinho foi e melhorou, porque minha tia foi no acupunturista e melhorou, e me faz bem, e me dá relaxamento, tá? E a dor tá aí ainda. E você continua dependendo do profissional. Então é isso que a gente quer mudar, a gente quer dar autonomia para os pacientes. E os pontos que a Sara falou, o Kellerman já deve ter falado da pregabalina, seus efeitos colaterais, as comparações dos ensaios clínicos que foram publicados no New England Journal of Medicine, comparando exclusivamente para a dor ciática, e o efeito é placebo, né? Não tem efeito na dor ciática, e é brutalmente prescritos por médicos da dor, neurocirurgiões e ortopedistas. E aí eu não vou nem levantar questionamento sobre por que essas drogas são prescritas. Eu vou deixar para você refletir. Uma outra coisa que a Sara falou é sobre contexto, né? E aí eu quero trazer uma noção de gravidade de um contexto. Um paciente que tem dor crônica, uma mulher que tem dor crônica, e que ela está dentro de casa com um marido que é extremamente tóxico, com um marido que às vezes bate nela, com um marido que acha que ela tá ali apenas para servi-lo, e ela não aguenta mais esse ambiente, só que a perpetuação da dor está muito ligada a isso, e ela está nesse ambiente, se a gente parar para fazer uma análise funcional, ela ainda tem algum benefício. Não adianta nem você dizer, mas não é assim que nós... É assim. Comportamento humano, para se perpetuar, está tendo algum benefício. Existe alguma utilidade em ela permanecer nesse relacionamento. Infelizmente, são verdades que
doem aos olhos de quem, principalmente de quem passa, mas quando a gente vai para a terapia trabalhar sobre isso, a gente entende por que ficou tanto tempo naquele perfil de relacionamento. Isso é só um exemplo de contexto grave, tá? Um outro contexto grave é conviver numa família gigante onde o próprio marido está se relacionando com outros familiares da esposa. E a esposa não pode sair do relacionamento. Você acha que é absurdo? Você não tem noção do quanto que isso acontece. E eu estou dando um exemplo de um contexto grave porque, de fato, eu não conheço nem você, nem a Flávia que perguntaram aí, mas o que a gente sabe é que não dá para dizer 100% de saúde, né? Mas praticamente 100% dos casos de dor crônica que a gente recebe tem alguma comorbidade, seja orgânica, medida por exames laboratoriais, ou alguma comorbidade de contexto social, emocional, psicológico, ambiental e por aí vai. E à medida que a gente vai conversando com os pacientes vão abrindo seus contextos e a gente vai entendendo, olha, agora faz sentido porque sua dor ainda estava aí. E outra, quando a gente começa a descobrir o que influencia positivamente na sua dor, e aí você que tinha dor todo dia, do nada passa 3 dias sem dor, você começa a se sentir estranha, você começa a se sentir angustiada. Alguns autores falam assim, ó, a dor é entendida pelo paciente como uma entidade, e quando ele se vê sem dor, ele se sente angustiado, como se tivesse algo estranho que ele não soubesse explicar, às vezes bate até na emergência. E na verdade ele só experimentou um dia sem dor, 2, 3 dias sem dor. Então, isso é coisa importante para ser falada. E dizer também que a maioria dos pacientes procuram tratamentos completamente errados, infelizmente. Se você for parar para ir na Inglaterra tem o NHS, né, que é o Sistema Único de Saúde da Inglaterra, que é o SUS do Brasil funcionando, vamos dizer assim. E quando você tem uma crise de dor lá, você não vai no médico primeiro. Sabe quem está na triagem ali? O fisioterapeuta. Porque existe uma chance absurda de você responder ao movimento. E se você responder ao movimento, você sai daquela emergência com um plano de ação para executar em casa. Se você não responder, você sai do fisioterapeuta, vai para o médico para tratar como se fosse uma dor de causa específica. Exemplo, fratura. Entende? Então, a triagem, Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, Inglaterra, a triagem de dor de condições ortopédicas, musculoesqueléticas, é feita pelo fisioterapeuta. Porque ele custa menos para o sistema, porque ele dá autonomia no processo de controle da dor consequentemente, você não fica dependente de medicação, dependente de uma porrada de coisa, né? E pregabalino, que a Kellerman já falou. Então, temos 5 minutinhos aí, pessoal. Considerações finais. Sara, por favor. Vá lá, colabore. Caio falou que os pacientes procuram por muito tratamento errado. Realmente. E entrando nisso, existem muitos pacientes, não sei, não posso falar que é o caso de vocês, né? Mas que procuram tratamento muito rápido. Sim. Às vezes tô com dor há 1 ano, Sim. 2 anos, já tô de saco cheio dessa dor. Pô, que dor chata. Aí a pessoa procura alguém que fala assim, ó, toma, tá melhor amanhã. Gente, é um processo. Então, às vezes, talvez você se sinta frustrado porque, poxa, eu vi o Instagram da Sara, tem tanta gente melhorando com ela. Ela parece ser tão boa, mas já faz 1 semana que eu não tô zerado. Às vezes é uma expectativa de melhorar tão rápido. E isso faz você ficar frustrado porque você olha pra frente e parece que não tem caminho na frente, sabe? Mas é um processo. É totalmente um processo e você precisa passar por isso. E Caio, como falou aqui lá no início, tem picos e vales, né? Então vai ter semana que você vai estar muito bem, igual o Rogério falou hoje na aula. Se hoje você está super bem, teve relação com seu marido, foi promovido no trabalho, e é um dia que eu vou te judiar na fisioterapia, nossa, você vai sair feliz da vida. Mas se ontem foi um dia que você não dormiu bem, discutiu com o marido, foi demitido, se hoje eu quiser te judiar na fisioterapia, vai ser um péssimo dia. Então, tudo isso vai influenciar no tratamento, né? Então, por isso que vocês precisam ter paciência no processo e confiar e ir até o fim.
Porque se você confiar, vai dar certo. Era Boa. Keller, irmã? Vamos lá, pessoal. Continuando o que a Sara falou, o que a gente vê hoje é que as pessoas procuram soluções rápidas, práticas, baratas para problemas complexos. exato. Isso não existe. O que a gente mostra aqui no Instagram, pessoal, é só uma parte do que acontece. Porque vocês podem perceber, até eu falo em nome de nós dois aqui, todo o Instagram de algum profissional, ele nunca vai colocar os resultados que não deram certo. Exato. Ele só vai, porque, lógico, o interesse nosso é te ajudar, é aumentar o nosso posicionamento, ganhar a tua confiança para que você venha tratar conosco. Mas nós somos seres humanos, nós também erramos, temos casos que a gente atende, o paciente não melhora de fato. Isso acontece no seu mundo real, tá? E o que a gente vê? As pessoas começam a colar no Instagram, na internet, ver as promessas milagrosas, acho que aquele tratamento é para mim, eu vou fazer aquele tratamento. Então, ele acaba criando uma expectativa elevada e às vezes não acontece. O primeiro passo é a gente alinhar expectativas com esses pacientes. Então, o que eu coloco na minha rede social, o que o Caio coloca, o que a Sara coloca, de fato, aquilo real acontece, é verdade, os pacientes melhoram, mas vai ter casos que os pacientes não vão melhorar. E muitos da gente não vai. Nosso interesse não é colocar os pacientes que não melhoram, né? Por quê? Isso vai descredibilizar o nosso serviço aos olhos de quem quer comprar algo, entende? Então, assim, o que vocês têm que ter ciente é o seguinte: tratamento de dor crônica. Se você já está sofrendo há anos com dor, sei lá, 6 anos, 8 anos, se se te oferecer um tratamento que você possa melhorar com 4, 5 meses, 6 meses, o que é 8 anos perto de esperar 6 meses na possibilidade de ter uma melhora? Então é isso que você tem que refletir. Nos casos, não desistam de você, tem solução. O que você precisa entender é todo esse processo e ter paciência com você mesmo. É você se permitir a ter uma condição de vida melhor. Então, acho que esse é o meu recado que eu quero trazer para vocês. E no que precisarem, né, tanto de mim, de Caio, de Sara, todos nós que estamos aqui hoje, vocês podem mandar dúvidas que a gente vai respondendo ao longo dos dias aí. Obrigado pela oportunidade, Caio, Sara. Foi um prazer enorme estar com vocês. Gente, estamos aí. Não tenho nem o que falar depois dessas considerações finais aí, né? Mas falar para vocês que para a gente saber se uma coisa funciona para tratar dor, a gente tem que testar essa coisa. E esses testes são as pesquisas científicas. E o exemplo que eu sempre dou é dos pacientes gripados. 10 pessoas gripadas divididas em 2 grupos, se forem observadas por 15 dias, um grupo tomou medicação, o outro grupo não fez nada. Os 2 grupos melhoraram da mesma forma, no mesmo tempo. Ou seja, vitamina C, coristina, Benegripe e todo aquele cacete armado A4 que o grupo tomou, não influenciou na história natural de melhora do problema. Portanto, não são eficazes. Já se eu pegar 2 grupos de pacientes, vamos dar um exemplo de gripe também, que eu estou sem criatividade agora. Se eu pegar dois grupos de pacientes com gripe e descobrir um medicamento que um grupo que tomou o medicamento melhore de forma mais rápida, isso melhora em 3 dias e o outro grupo precisa de 10 dias para melhorar, aquele medicamento se torna eficaz. Então, no tratamento da dor, existem algumas coisas que são eficazes. Quais são essas coisas? Terapia cognitivo-comportamental. Quem faz isso é o psicólogo, não é qualquer psicólogo. Tem que ser um psicólogo que tem experiência em dor. Porque a maioria dos psicólogos que fazem TCC são psicólogos que estão muito dedicados ao cuidado de transtorno do síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão. E dor não. O cara nunca ouviu falar de dor. Ah, mas eu já fiz TCC e não melhorei. Será que você fez TCC aplicado à dor? Será? Porque é isso que tem evidência. Estou falando de um campo da psicologia.
No campo da fisioterapia, o que é que tem evidência? Movimento. Movimento. Portanto, se você procurar um profissional e deitar na maca para receber uma intervenção, você vai sair legal, vai sair ok, vai sair bem, vai achar que o cara é Deus que tirou sua dor com a mão. 72 horas depois você está igual. E você vai ficar nesse ciclo até que as intervenções comecem a perder seu efeito. Porque seu corpo é inteligente, ele se adapta a tudo que ele está recebendo. Entende? Então, se você está recebendo um tratamento, ele tenderá a não funcionar. Agora, se você está participando ativamente de um tratamento, ele tenderá a funcionar. Ainda dentro da fisioterapia, eu falo demais, né? Mas está acabando já. Ainda dentro da fisioterapia, a gente tem uma técnica, vamos chamar de uma técnica, que é a educação em neurociência da dor, ou fisioterapia informada psicologicamente, seja lá como você ouvir. Basicamente, com questionamentos reflexivos, questionamentos socráticos, perguntas com intenção para fazer você chegar à conclusão que você deve chegar e não te dizer, é por aqui que você vai melhorar. Porque quando eu te digo o que você tem que fazer, é diferente de você chegar à conclusão do que você tem que fazer. Então, basicamente, é um tipo de conversa que faz você refletir sobre a sua própria história e você para analisar e começa a rir na nossa frente do quanto que você não para escutar o que você mesmo fala a respeito da sua dor. Então, vários pacientes, depois dessa técnica de educação em dor, já levantam da cadeira, aparentemente sem receber intervenção, já melhores da dor. Já 30, 40, 70% melhores. Só porque entenderam o que está acontecendo no corpo deles. Neurofisiologicamente, eu fui lá com aquela informação e fiz uma nova rede de sinapses no seu cérebro e essas sinapses abriram a torneirinha da substância cinzenta periaquedutal e várias outras estruturas que liberam analgésicos em sua corrente sanguínea. E aí eu vou te dar uma analogia para você acreditar no que eu acabei de falar. Qual foi a última vez que você parou no meio da sua rotina, ligou para o seu melhor amigo e perguntou como é que está a vida dele? E contou como é que está a sua vida? Qual foi a última vez que, fora da sua rotina, você sentou na mesa de bar para conversar sobre a vida com um amigo ou com uma pessoa muito querida que você confia? Você lembra da última vez que você fez isso? Como que você se sentiu? Ah, agora você entende por que a conversa tem efeito na dor, né? Pronto, é uma conversa um pouquinho mais técnica que você vai ter com a gente em consulta. Dentro da medicina, existem alguns procedimentos, como bloqueios interlaminares, como bloqueios transforaminais. Existem algumas medicações, como antidepressivos de ação dual, antidepressivos de ação tricíclica. Né? Existem alguns tipos de opioides que são efetivos. Só que qual que é a diferença entre tudo isso que eu te falei, que eu acabei de falar que funciona? Algumas coisas te geram dependência e você vai ficar para a vida toda usando. Outras coisas te dão autonomia e você não vai precisar do profissional para se autotratar. Esse é o grande game. Essa é a mudança de chave. O profissional que você está procurando, ele te amedronta ou ele te encoraja? Espero que vocês durmam com essa aí. Enfim, algo mais a declarar aí, vocês dois? Não, Hora? perfeito. Sara, não ouvi. Por hora não, eu disse. Boa. Então, ó, pessoal, essa live vai ficar disponível no Instagram da gente. Eu vou marcar os 3 aqui para tentar aparecer no feed dos 3. Agora, nos stories, vai ter uma caixinha de perguntas sobre dor nos nossos 3 stories. Então, amanhã, ao longo do dia de consultório, quando a gente estiver atendendo, a gente responde em vídeo, da forma mais didática possível. Então, se você ficou com vergonha de perguntar aqui, ou quer fazer uma pergunta um pouco mais técnica, um pouco mais aberta, que talvez ao vivo não seja o ambiente de fazer, vai na caixinha dos stories que a gente vai deixar agora, e amanhã, ao longo do dia de atendimentos, a gente responde, beleza? Obrigado pela colaboração aí, grande Sara, grande Kellerman. Tamo junto. Vamos para mais uma semana. Tá se aproximando o dia, hein? Chegando, tá chegando. Vamos nessa. Valeu, pessoal. Muito obrigado quem ficou aí. E vamos para a caixinha. Vamos para a caixinha dos stories. Um abraço. Abraço.